Olá pessoal, meu nome é Bruno César Moreira de Souza, eu sou sócio-diretor técnico da Able Security e nós vamos falar sobre LGPD e segurança da informação. Mas para nós falarmos desse assunto, eu preparei aqui uma apresentação e nós vamos tratar do seguinte tema: LGPD além do jurídico, segurança da informação é essencial. Então, o que nós vamos tratar nesse assunto aqui? Nós vamos discutir o seguinte, nós vamos ver que, apesar das pessoas, quando abordam o LGPD em geral, elas tratarem muito da lei, né, dos aspectos da lei, elas desconsideram que a base da aderência à LGPD, em grande parte, não em tudo, mas em grande parte, a base é a segurança da informação. Porque a proteção da privacidade de dados ou dos dados pessoais, em grande parte, é atendida por boas práticas de segurança da informação. E sem isso, é impossível estar aderente à LGPD. É o que nós vamos ver nessa palestra aqui. Por que é tão importante a preocupação com a LGPD e também a preocupação com segurança da informação? Para começar, só nós vemos as notícias. As notícias falam por si só, né? Empresas de diferentes segmentos, organizações de diferentes segmentos, nos últimos anos, já há anos, né, têm sofrido sérios vazamentos de dados, né? De dados pessoais, dados que podem causar impacto aos titulares, né? Podem permitir fraudes, podem revelar informações sensíveis que podem causar transtorno a esses usuários, né? Então, só nós vemos aqui a quantidade de vazamentos que tem ocorrido, né, durante os anos. E até empresas que investem muito em segurança, que fazem um bom investimento em segurança, têm sofrido também vazamentos. Então, é um assunto muito sério e não é um assunto tão simples, né, de ser tratado. Além disso, nós sabemos que a LGPD não tem como motivação só os vazamentos que ocorrem através de invasões, né? A LGPD, assim como outras legislações que vieram para tratar os dados pessoais, também se preocupa com a questão de como as organizações estão usando os dados e se os clientes, se as pessoas, os titulares de dados estão cientes do tratamento que está sendo dado a esses dados. Então, tudo isso está envolvido com a LGPD. Então, tanto a LGPD quanto a segurança da informação, sem dúvida nenhuma, são assuntos importantes e que, se não forem bem tratados, podem causar sério dano à reputação da empresa e ao negócio. Não só a reputação, mas até mesmo resultar em multas, como nós estamos vendo aqui numa notícia. E por que se preocupar com a LGPD especificamente? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é um dos assuntos mais falados aí nos últimos 2 anos, que agora, a LGPD agora já está em vigor. É a nossa lei parecida com a GDPR, com a norma. A GDPR é a norma europeia, que já existia antes, mas também é relativamente recente. Por que é tão importante se preocupar com ela? Só a gente vê aqui, por exemplo, graves violações, se a organização ela estiver cometendo violações graves contra a LGPD, contra a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai poder receber multas de até 2% do faturamento no último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões por infração. Agora, o pior não necessariamente a multa. Se isso acarretar risco ou dano relevante, a lei prevê que empresas terão de notificar os titulares e, dependendo da dimensão do vazamento, até mesmo realizar notificação pública. Então, isso pode causar danos demais. E, se o problema persistir, e dependendo da seriedade e da reincidência, pode até acarretar em suspensão ou até mesmo proibição das atividades de tratamento de dados pessoais. Então, o assunto é sério. Pode causar, se não for tratado, pode causar sério dano ao negócio. Agora, será que a LGPD é só uma questão jurídica, é só uma coisa para ser tratada por advogados? Será que é bem assim? Vamos analisar os princípios da LGPD, que estão no capítulo 1, artigo 6º, e nós vamos ver que a LGPD ela tem tudo a ver com segurança da informação. Ela vai além de segurança da informação. Nós vamos ver até aqui princípios que não são princípios de segurança da informação.
Mas, sem dúvida nenhuma, a segurança da informação ela é essencial para a LGPD e com a segurança da informação nós vamos ver que uma parte dela consegue ser endereçada. Tá? Vamos ver, por exemplo, finalidade, né? Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Então, o titular dos dados, a pessoa que está fornecendo os dados, ela tem que estar ciente de qual vai ser a finalidade do tratamento dos seus dados. Tá? Então, a empresa tem que informar o titular. Adequação. Então, a compatibilidade do tratamento com a finalidade informada ao titular. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. E aqui vem um ponto que mostra que a LGPD tem tudo a ver com segurança da informação. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Então, se há necessidade de garantia de exatidão, nós entendemos que o dado ele não pode ser corrompido, ele não pode. A segurança da informação ela se baseia em 3 pilares, né, que é a proteção da confidencialidade, da disponibilidade e integridade das informações. Se o dado ele é adulterado, né, o dado que foi fornecido pelo titular dos dados, aí é uma brecha de integridade, que é um dos pilares da segurança da informação. Então, se há uma brecha de integridade em relação aos dados pessoais fornecidos pelo titular, nesse caso, o princípio 5 não está sendo seguido. Então, isso mostra como já é uma prova de que segurança da informação é essencial para a LGPD. Mas vamos lá, isso aqui é só um primeiro ponto. Transparência, garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. E aqui vem um princípio importante, segurança. Sétimo. Então aqui está bem claro. Aqui já dá para ver que tem tudo a ver com segurança da informação, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então aqui está claro, esse item 7 prova definitivamente que segurança da informação é requisito para a LGPD, é requisito para a aderência à LGPD. Tá? Então, se a empresa ela não adota as melhores práticas de gestão de segurança da informação, de tecnológicas, de processos, ela não está utilizando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Se nós analisarmos aqui, nós conseguimos ver até os 3 princípios ou pilares da segurança da informação. Destruição, né, ou perda pode se enquadrar tanto em disponibilidade quanto uma violação tanto de disponibilidade quanto de integridade da informação. Alteração, uma violação da integridade. E comunicação ou difusão, nesse caso, seria uma violação da confidencialidade das informações, ou seja, dos dados pessoais. Então, esse item aqui deixa muito claro que segurança da informação é requisito para a LGPD. Prevenção, está muito relacionado à adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, para prevenir, você tem que ter boas práticas de segurança da informação, para prevenir que o processamento, um eventual vazamento, ou um acidente possa acarretar em danos, né, em virtude desse tratamento de dados pessoais. Por exemplo, um vazamento de dados pessoais, né, o que pode acarretar em algum dano para os titulares desses dados. Não discriminação aqui já não tem a ver com segurança da informação, por isso que eu disse que a LGPD ela vai além de segurança da informação. Né? Não estamos dizendo que se restringe à segurança da informação. O que estamos mostrando é que a segurança da informação é essencial, ela é básica para a aderência à LGPD. E podemos dizer também que, em grande parte, pode-se conseguir aderência com boas práticas de segurança da informação, em grande parte, não em tudo. Item 10, responsabilização e prestação de contas. Então, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas.
Então, o que acontece? Aqui é um outro item importante para nós analisarmos. Se ocorrer um incidente, né, um vazamento de dados, algum incidente envolvendo que possa causar danos aos titulares de dados, esse princípio da responsabilização e prestação de contas é importante, porque se a organização ela não adota as melhores práticas, ela não procurou ser aderente à LGPD, não procurou seguir as melhores práticas para aderir à lei, à LGPD, e as melhores práticas de segurança da informação, né, conforme a gente viu no item 7, no item 8, a organização ela poderá ser mais penalizada, né? Ela poderá ser mais responsabilizada por negligência, por não ter utilizado as medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados. Então, sem dúvida nenhuma, aqui está claro que é muito importante que a organização adote boas práticas de segurança da informação, faça ações de segurança da informação para ser aderente à LGPD. É básico, é uma base para obter, para cumprir essa lei. Agora, um ponto interessante é que a lei, a LGPD, ela diz o que deve ser feito, mas ela não diz como, não é o papel da lei fazer isso, né? Mas nós vimos lá que fala de você adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, entre outros princípios, que vão até além de segurança da informação. Mas, olha que interessante, nós temos a ISO 27701, que é de Sistema de Gestão da Privacidade da Informação. É uma ISO mais recente, mas que ela já tem sido adotada por organizações em diferentes países, justamente para aderência a leis e normas de privacidade de dados pessoais, como a GDPR, como as leis americanas. Inclusive, no Brasil, já está sendo adotada por algumas organizações para buscar aderência à LGPD. O interessante é que a ISO 27001 ela tem como base a ISO 27001, que é uma ISO já sacramentada, super conceituada, a norma mais conceituada, o padrão mais conceituado para sistema de gestão de segurança da informação. E a sua irmã aí, ISO 27002, que ela detalha mais os controles que devem ser implementados para seguir a ISO 27001. A ISO 27701, ela faz o tempo todo referência à ISO 27001. Ela tem como base a 27001. Só que ela acrescenta alguns requisitos extras para a gestão de privacidade de dados. Então, a ISO 27701, ela mostra como aplicar o que a LGPD diz. Tá? Pelo menos em grande parte, né? em muita parte, quase tudo, talvez, do que a LGPD diz, pode ser aplicado seguindo a ISO 27701. Então, isso mostra o seguinte, que segurança da informação, novamente, é a base, porque justamente a ISO 27701, ela se baseia na ISO 27001, que é o padrão para a segurança da informação. Existem outras normas, claro, existem outras, né? Outros padrões, sim. Em alguns casos específicos, até para algumas áreas mais específicas, pode-se usar outros padrões complementares, né? Como, por exemplo, a segurança de aplicações ao WASP, pode-se usar o NIST para algumas também, complemento, mas os padrões do NIST e outras normas. Mas o padrão de gestão mais conceituado, mais aceito no mercado, básico, é a ISO 27001. E nós temos a ISO 27701 para gestão da privacidade da informação. Então está muito claro aqui que segurança da informação é a base para nós conseguirmos ter um bom sistema de gestão de privacidade da informação e estar aderente à LGPD. É a base. Não é tudo, tem coisas a mais, mas é a base. E mais um motivo para nós vermos que segurança da informação é essencial para a LGPD, para tratar a LGPD, é nós observarmos cenários de ataques e vulnerabilidades. Não adianta a organização se preocupar só com aspectos jurídicos, só com termos, só com o âmbito jurídico do assunto, porque se a organização não tomar as medidas para evitar o vazamento de dados pessoais, ela vai ser responsabilizada. Né? A lei mostra isso, como a gente já discutiu. E o cenário de ataques e vulnerabilidades hoje é complexo, variado,
e apresentam um risco considerável para as empresas. Nós temos aí ameaças que atacam as pessoas, que é a engenharia social, que envolve a manipulação, phishing, que é o envio de e-mail malicioso, mau uso de redes sociais, ou seja, os colaboradores às vezes expõem muitas informações da empresa e isso pode ajudar atacantes invasores a conseguirem invadir os ambientes da empresa, vazamento de informações, falhas em programação, falhas em aplicativos móveis, falhas em sistemas operacionais, falhas em aplicações web, bugs, né, que permitem invasão, que possuem vulnerabilidades, configuração insegura de redes, tanto redes Wi-Fi, em servidores, dispositivos de rede mal configurados, com senhas padrões, servidores mal configurados, desatualizados, controle de acessos, uso de senhas fracas, falta de aderência às normas, até falha de segurança física pode ser uma ameaça, um risco, né? Pode acarretar em risco, pode ser uma vulnerabilidade que vai aumentar muito o risco. Programas maliciosos como Trojans, Worms. Então, o cenário de ataques e vulnerabilidades é complexo e ameaçador. Tá? E isso tem se provado ano após ano com os incidentes que têm acontecido. Então, isso precisa ser tratado, porque isso pode ter impacto, maior impacto ainda com a LGPD. Vamos pegar um exemplo que mostra isso, por exemplo, o SQL Injection. O SQL Injection ele é uma vulnerabilidade de aplicação. Existem várias outras vulnerabilidades, muitas. O SQL Injection é até uma vulnerabilidade muito conhecida, já antiga. Tá? Mas por que eu peguei o SQL Injection e não peguei uma outra mais nova? Porque o SQL Injection é uma vulnerabilidade fácil de mostrar aqui como exemplo e talvez para ilustrar os problemas relacionados à LGPD, talvez seja uma das melhores vulnerabilidades. Porque ela permite que o atacante acesse o banco de dados, quase que diretamente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tem um site vulnerável recebendo um ID do usuário para retornar o perfil dele. O atacante insere um comando union select para selecionar dados, para puxar todos os dados lá de usuários da tabela. Com isso, ele não vai conseguir ver só o perfil dele, ele vai conseguir ver todos os dados da tabela usuários. Esse %20 aqui é o espaço codificado em URL. Então, no final, olha como é que o select vai ficar. Vai fazer o union select com aqueles dados e vai retornar toda a tabela users, né, para o atacante. Então, é uma vulnerabilidade gravíssima, já muito conhecida, mas até hoje, por incrível que pareça, nos nossos testes de invasão, nós encontramos algumas aplicações ainda com esse tipo de vulnerabilidade, por incrível que pareça. Aí pensa o seguinte, com uma vulnerabilidade de aplicação como essa, sua empresa vai estar utilizando de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados, conforme o artigo 6, capítulo 1, princípio 7 da LGPD? É evidente que não, né? Então, fica claro aqui que tratar, por exemplo, segurança de aplicações, que é um dos domínios da segurança da informação, é essencial se você quer estar aderente à LGPD. Outro estudo de caso, aplicativos móveis, né, é o que mais as empresas têm desenvolvido, estão utilizando. Eles também são suscetíveis a uma série de tipos de vulnerabilidades, tanto vulnerabilidades que existem em aplicações web, como até vulnerabilidades específicas. Né? Nós já fazemos teste de invasão em aplicativos móveis há anos e frequentemente nós encontramos falhas gravíssimas que podem permitir vazamento de dados pessoais. Então, isso é uma outra área que as empresas precisam estar atentas. Outro estudo de caso, a engenharia social. Os problemas de segurança da informação não se resumem só a sistemas, a ataques de sistema. A segurança da informação, na verdade, ela vai até além da tecnologia, ela vai além da tecnologia da informação. Você tem também, por exemplo, a engenharia social, que já explora o comportamento das pessoas. Muitas falhas de segurança nas organizações é devido a falhas de comportamento. E aí você tem abordagens para tratar isso. Um ataque que é muito conhecido é a engenharia social, que é você manipular psicologicamente, ou manipular as ações da outra pessoa para obter informações ou para fazer a pessoa executar ações que vão permitir você comprometer um ambiente ou roubar uma informação ou fazer uma ação que vai prejudicar a organização ou vai beneficiar o atacante. Né? E pode acontecer de diversas formas, pessoalmente, telefone, e-mail, né? Bom, mas então a gente já viu os problemas, já vimos que segurança da informação é essencial para a LGPD. Então, quais são as ações que a organização ela pode tomar, né, para proteção aí de dados pessoais? Tá?
você pode... Assim, aqui a gente está destacando aqui, claro que tem mais ações do que essa, mas nós estamos destacando aqui as ações assim, que nós achamos essenciais, né? Claro que cada nível de organização, cada tamanho de organização vai poder investir mais ou menos em cada uma dessas ações. Mas ações que nós achamos fundamentais para uma organização ter uma boa gestão de segurança da informação e também estar aderente à LGPD. Uma delas é você fazer penetration test em Red Team, tá? Você fazer testes de invasão. É um tipo de serviço em que nós somos contratados, nós simulamos um atacante real para invadir os sistemas da empresa e com isso nós geramos um relatório de vulnerabilidade. Tá? O que é essa expressão Red Team? Red Team não deixa de ser um pentest, mas é um pentest ainda num nível mais avançado, em que nós podemos explorar, nós chegamos mais perto ainda da simulação de um atacante real determinado e avançado, onde pode se explorar engenharia social, intrusão física, ataques de Wi-Fi, não só os ataques tradicionais contra sistemas. Tá? Então, esse tipo de serviço, pelo menos fazer pentest com uma certa periodicidade, no mínimo anualmente, talvez 6 meses, é altamente recomendável para você avaliar, para você ver, fazer um check-up da segurança do seu ambiente e corrigir a vulnerabilidade. Além do pentest, é bom um vulnerability assessment, uma varredura de vulnerabilidade com mais regularidade, que é uma abordagem mais automatizada, né? Não é tão profunda quanto o pentest, não tem a mesma criatividade e inteligência, mas também é importante. Segurança de aplicações, aí você tem não só, você pode fazer pentests específicos em aplicações, que também é altamente recomendável. Por exemplo, antes de colocar uma aplicação em produção na internet, especialmente se ela vai manipular dados pessoais, é altamente recomendável que você faça um teste de segurança das aplicações. Você pode fazer também revisão de código. Você pode estabelecer um processo de desenvolvimento seguro na sua organização. Você pode definir um baseline de desenvolvimento seguro. Então, essas são ações para você ter uma boa maturidade em segurança de aplicações. Você tem que ter um processo de resposta a incidente. Você se preocupar com o incidente só depois que ele aconteceu, aí fica muito complicado, quando você não tem um processo para, primeiro, identificar facilmente o incidente. Você tem que ter um processo para conseguir identificar o que é um incidente sério, para responder, para tratar ele de forma adequada, né? E aí, você, claro, pode até contar com terceiros, mas você tem que já ter isso preparado, pronto, já um processo pronto para lidar com isso. Não deixar para ver como lidar com o incidente depois que aconteceu. Porque até, novamente, imagina na LGPD, se você tem um vazamento de dados pessoais, você tem que responder rapidamente para conter esse vazamento e até mostrar que a sua organização não está sendo negligente. Porque se a sua organização ela não tem esse processo estabelecido antes, ela não soube como tratar isso pode gerar uma responsabilização maior. Monitoramento e gerenciamento de segurança é fundamental. Monitorar o que está acontecendo no seu ambiente, tentar detectar possíveis vazamentos, se é possível. Tá? Existem tecnologias que podem ser instaladas, implementadas como DLP, Data Loss Prevention, mas também fazer não só isso, fazer um monitoramento dos sistemas de firewall, de IPS, de servidores, tá? De endpoint security, para correlacionar esses eventos. Tá? Você pode usar tecnologias como CIEM. É importante ter consultores especializados para analisar esses eventos, porque tem muito evento gerado que não é tão sério, mas tem outros que são sérios. E com isso você pode, muitas vezes, interromper um ataque logo no início, não permitir que ele avance e cause um incidente sério. Revisar a arquitetura de segurança, tá? Especialmente em empresas maiores que têm já arquiteturas mais complexas. Muitas vezes a falha está na arquitetura de segurança. Ter política de segurança da informação, isso é básico. Você tem uma política de segurança da informação, você tem normas de segurança da informação. Mas não basta também ter isso no papel. É importante que essa política, essas normas, elas tenham apoio da alta direção da empresa e que haja uma divulgação dessa política e normas para os colaboradores e eles aceitem, né, a seguir essa política e essas normas. Controles de segurança baselines, aí você tem controles inclusive técnicos que você pode implementar em estações e servidores para deixar eles mais robustos contra incidentes de segurança. Conscientização e treinamento em segurança de informação, isso é fundamental, porque muitas vezes, como nós falamos lá da engenharia social, por mais que você invista em tecnologia, em controles tecnológicos, em pentest, em testar a segurança, em corrigir falhas, às vezes o seu gap está nas pessoas, né? Então é importante conscientizar e também fazer treinamentos
Por exemplo, se você tem equipe de desenvolvimento, fazer treinamento de desenvolvimento seguro para essas equipes, para as equipes de infra, fazer um treinamento de segurança de infraestrutura, e conscientizar os colaboradores em geral, porque eles podem ser uma linha de defesa importante contra ataques, especialmente de engenharia social, phishing. Bom, agora, como implementar a LGPD? Tá? A LGPD, ela não é só um papel, né? É necessário implementar um programa de privacidade de dados com uma base sólida em segurança da informação. Então, é claro que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também vai além de segurança da informação. Mas segurança da informação, que é o que nós quisemos mostrar nessa apresentação, ela é essencial e básica para a LGPD. E com um bom programa de segurança da informação e, por extensão, um bom programa de privacidade de dados, você consegue aderência a grande parte da LGPD. Tem outros aspectos que precisam ser tratados. Por isso é importante, que, na verdade, que a organização, que a LGPD seja tratada por diferentes áreas, tá? Por diferentes visões, não só a tecnologia da informação. Segurança da informação, sem dúvida nenhuma, a própria tecnologia da informação vai ter que ter muito envolvimento, inclusive para implementar, fazer implementações referentes à LGPD, que muitas vezes vão exigir até algumas implementações que podem até ter um certo grau de complexidade. A área de compliance, sem dúvida, tem tudo a ver com aderência a normas e leis. Gestão de riscos precisa se envolver também, porque a LGPD ela faz diferença no mapeamento de riscos, até porque a não aderência à LGPD ela vai representar um risco para a organização. Então, isso precisa ter um envolvimento da área de gestão de risco. O jurídico, sem dúvida, porque a LGPD é uma lei, né? Então, tem que ter o envolvimento do jurídico. Mas essas áreas precisam se falar, né? E quando a organização pensa em implementar em aderência à LGPD, ela não deve pensar só em um dos aspectos, pensar só no jurídico, né? Ou pensar só em tecnologia da informação. Não, tem que pensar em todos esses aspectos aqui. Por isso que uma boa consultoria em aderência à LGPD, ela vai procurar envolver todos esses aspectos aqui no projeto, para que o projeto ele seja abrangente, de forma adequada, abrangente, para tratar todos os aspectos relacionados à LGPD. A pessoa não pode focar só no jurídico, como não pode focar só no compliance. A segurança da informação, sem dúvida, tem um papel muito importante, essencial, como nós quisemos mostrar, mas ainda assim tem alguns aspectos que vão além. Um exemplo é a própria questão de consentimento, de você informar o titular de dado com a finalidade de tratamento. Isso não é uma coisa específica de segurança da informação. Então, nós vemos que é um assunto que precisa ser tratado por essas diferentes áreas, né? Agora, o que a gente tem visto aí, que às vezes nos preocupa, é que muitas vezes as pessoas pensam em LGPD só em aspectos de lei, só em documentação, né? Mas esquecem do básico, né? Então, é o que a gente quis mostrar nessa apresentação. O que adianta você também se preocupar com a documentação, com a papelada, com o consentimento, com o aspecto jurídico, mas não cuidar do básico de segurança da informação da sua empresa? Se ocorrer um vazamento de dados, um incidente, você vai ser responsabilizado. Você não seguiu a lei. Você não tomou medidas técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais. Se você tem falhas, vulnerabilidades nas suas aplicações, e isso resulta num vazamento, você não seguiu a lei. Se você tem servidores com vulnerabilidade de segurança, você não seguiu a lei. Se os seus colaboradores têm comportamentos ruins sob o ponto de vista de segurança, porque você não estabeleceu uma política, não estabeleceu normas, não conscientizou, não treinou, você também não seguiu a lei. Se você não usa criptografia para proteger dados pessoais sensíveis, você também não está seguindo a lei. Percebe? Então, a LGPD ela vai além do jurídico. Então, as pessoas têm que tomar cuidado para não achar que vão resolver o assunto de LGPD só com a visão jurídica. Isso não é verdade. E espero que eu tenha conseguido mostrar isso nessa apresentação. Espero que eu tenha conseguido mostrar aqui algumas áreas. Vou até voltar um pouco aqui para revisar, né? Algumas áreas que a organização pode atuar, como penetration test red team, segurança de aplicações,
processo de resposta a incidentes, monitoramento e gerenciamento de segurança. Então, são ações em segurança da informação importantes para uma organização estar tomando as medidas necessárias e poder estar também aderente à LGPD. Tá? Ter uma boa arquitetura de segurança, políticas e normas de SI. A arquitetura de segurança pode, inclusive, envolver implementações de ativos de segurança, tá? De Firewall, IPS, Web Application Firewall e outros ativos. Controle de segurança e baselines, conscientização e treinamento SI. Então, essas ações de segurança da informação, elas são básicas para quem quer estar aderente. É claro que o investimento nessas ações vai ser sempre compatível com o negócio, né? Com a complexidade do negócio, com o tamanho do negócio. Bom, espero que tenha ficado claro aí por que segurança da informação é essencial para a aderência à LGPD e já ter dado um norte sobre o que as empresas precisam fazer. Se quiserem falar mais conosco sobre dúvidas quanto à implementação de projetos de segurança e também sobre a LGPD, nós estamos à disposição, podem visitar nossas redes sociais, podem me mandar um e-mail, podem ligar para a nossa empresa, que nós podem também visitar nosso website, estaremos à disposição. Foi um prazer falar com vocês, ter essa conversa com vocês, espero que tenha contribuído um pouco aí para o assunto. Olá, eu sou Maria Augusta Rufino, consultora e pesquisadora, trabalho na área de inovação, novos modelos de negócio e, principalmente, como criar situações colaborativas para poder promover a inovação. O que eu vou colocar hoje aqui para vocês foi a experiência que eu tive em trazer a inovação ao modelo tradicional de associativismo, que é o case da Action. Então, como que nós trabalhamos isso e como que isso nos ajudou a trazer uma nova visão a um sindicato dentro de um padrão tradicional, trazendo a uma nova proposta de valor que pudesse contribuir mais significativamente com seus associados. Então, a gente começa essa nossa conversa aqui falando que inovar é causar um impacto positivo na vida das pessoas. Então, quando a gente traz essa inovação e que pensa que eu preciso causar um impacto positivo, como que eu posso mudar de um associativismo tradicional para uma nova vertente, causando um impacto positivo na vida das pessoas, que foi a nossa experiência nesse processo da Action, principalmente promovendo decisões e ciclos de aprendizagens muito ágeis para poder administrar as incertezas desse ambiente complexo que nós passamos hoje no nosso dia a dia. Então, de que maneira que isso daí pôde promover mudanças orientadas pelo valor, então, que pontos que a gente chegou com metas desafiantes, com prazo muito curto, com recursos muito escassos, com decisões validadas em tempo real e, principalmente, com uma busca e uma preocupação de todos os dirigentes e dos associados em fazer uma entrega de valor, promovendo melhorias, tanto para os seus associados, quanto para a própria comunidade do Espírito Santo. Então, isso aconteceu num processo extremamente colaborativo a partir de uma entidade que foi criada em janeiro de 91, como um sindicato das empresas de informática do Espírito Santo, então, até naquela ocasião, era o chamado de SINFES, e que tinha toda uma base de poder congregar essas atividades econômicas em torno desse setor que emergia e trazia uma necessidade muito clara para poder resolver um problema muito específico de um grupo de empresas voltadas para o setor da tecnologia. Em 2008, o SINFES teve a sua razão social alterada, passando então para Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Espírito Santo, passando então para Sindinfo. Quando eu comecei o trabalho, nós começamos como Sindinfo, e a grande questão era como que nós agregamos valor e trazemos mais informação a quem vai receber esse trabalho para poder ter esse grande benefício. Então, quando a gente traz a posição do Sindinfo de 2008 até 2019, foram 11 anos atuando como sindicato em todos os seus papéis estratégicos, atividades voltadas para as empresas de tecnologia da informação, incorporando os desafios do mercado, num papel muito claro de qualquer sindicato que se faz. Mas, frente às mudanças da própria legislação que se foi apresentando,
se começou a parar. É momento agora de nós identificarmos qual é o nosso real papel e como que a gente pode agregar valor a esses nossos associados. Então, em 2019, nós começamos, então, um trabalho específico para poder entender o que era o Sindinfo e como que nós poderíamos trazer Não sabíamos, né? Porque a inovação ela é imprevisível. Quando começamos o trabalho, queríamos, sim, agregar valor, melhorar a proposta de valor que era entregue aos associados e, principalmente, se tornar relevante dentro dessa situação, dentro de um Estado que promove hoje a inovação de uma forma muito clara e muito explícita. Né? Então, para isso daí, nós buscamos trazer a visão, principalmente a partir do design, né? Trazendo a visão do design thinking, como que um designer pensaria para poder contribuir nessa situação. E aí foi quando eu fui convidada a fazer a coordenação desse projeto a partir dessa análise, principalmente de uma observação do que o mercado pedia, do que o mercado hoje estava exigindo e como que nós poderíamos nos modernizar, né? Trazer uma nova visão e principalmente novas ofertas de serviços a um contingente de associados, né? Então, acompanhando, né, esses últimos anos dessas mudanças significativas que teve na representação empresarial, principalmente, em todos os sentidos, antecipando essas grandes mudanças. Né? Então, se pesquisou muito, se visitou muitos lugares, foram feitos muitos contatos, né? E se, então, elegeu um time de pessoas dedicadas de forma voluntária e dispostas a promover essa inovação, realizando, então, workshops, né, de todas as maneiras, de forma colaborativa, para pensar como que nós poderíamos, então, reformular o Sindinfo em sintonia com essas novas gerações de novos negócios, principalmente empresas nascentes ou as startups, ou o surgimento de ecossistemas de inovação e de novas necessidades, né? Porque até então, quando se pensa num sindicato, sempre se atrela ou a um benefício fiscal ou eu poder ter uma negociação de base de dissídio. E isso mudou, né? Então, isso ampliou. Não podemos hoje imaginar uma posição sindical como a que conhecíamos no início do século, né? Diariamente isso altera. E foi esse o grande desafio, como se colocar à frente dessas mudanças, antecipando situações para poder se tornar relevante nesse contexto. Aí, o nosso grande trabalho foi repensar o Sindinfo de uma forma extremamente colaborativa, né, extremamente participativa. Então, foi convidados os principais representantes do setor, situados em diferentes cidades do Espírito Santo, se buscou agregar essas pessoas com as suas experiências, com as suas expertises, com as suas histórias, né, com as suas vivências. Aí nós definimos, então, qual era o principal problema que o Sindinfo estava enfrentando, né, e que ele precisava resolver, e fizemos um estudo profundo das pessoas. Então, a quem queremos entregar valor e a quem queremos resolver este problema. Então, isso aconteceu em forma de workshop, né, nos reunimos num local físico, ainda era possível, estava fazendo reuniões presenciais, onde tivemos vários encontros para começar a explorar o problema. Então, estudamos em profundidade qual era o problema, depois analisamos, então, que contingente de pessoas nós ajudávamos, então, desenhando essas personas, e a partir, então, desse contexto, dessa posição, fomos ao mercado procurar exemplos bem-sucedidos, fazer pesquisa de benchmarking em outras situações, em outras entidades similares no Brasil todo, né? Então resgatamos aí, tanto como em desk research na internet, como em contatos pessoais, para verificar como que eles já tinham resolvido essas questões dos associados. Uma vez que a gente buscou esse material fora, né, tínhamos o desenho das personas, o problema que queríamos resolver, nós tivemos, então, um outro encontro que foi para definir qual que seria, então, o nosso modelo de negócio.
que outras fontes de remuneração nós poderíamos buscar. Um sindicato, que até então atuava como uma contribuição simples e pura, né? E aí, para isso, a gente definiu novos canais de comunicação para poder captar e manter esses clientes, trazendo uma estratégia mais digital, né, de poder prover uma plataforma de serviços das quais o Sindinfo pudesse se valer daquilo ali para conseguir se conectar com esse contingente muito maior e, principalmente, gerar fontes alternativas de receita, porque o que se mantém hoje uma instituição é a forma da receita que entra, porque precisamos de recursos para poder nos manter. E aí, nisso daí, então, se considerou a possibilidade de parcerias estratégicas para poder, então, ampliar essas receitas alternativas que, pelo fato de nós criarmos uma plataforma de serviço, poderia trazer e agregar essa condição ao Sindinfo. Então, depois disso, teve várias reuniões para consolidar essas pesquisas, a definição desse novo modelo de negócio, a estratégia para atrair novos associados. E aí, o ponto seguinte foi o estudo do novo nome para esse sindicato, né? Então, de que maneira que nós poderíamos validar este modelo de negócio, passando a pensar que, sim, poderíamos ter um outro nome que não fosse o Sindinfo, e que continuasse representando essa nossa entidade representativa de um segmento empresarial, né? Então, para isso, se contratou uma assessoria específica de marketing e de branding, que fez um estudo profundo das condições, e aí, então, fez a grande proposta de mudar o nome para Action. Então, saímos do Sindinfo para Action, Associação Capixaba de Tecnologia, é uma junção de uma palavra action, que é ação em inglês, tem o ACT, com uma exclamação ao meio, e com a palavra on, que significa que está ligado, né? Então está conectado, e com isso daí, então, nós se criou a Action nesse sentido de uma conexão inovadora para levar as empresas de base tecnológica a um novo mundo, a um novo conceito, a uma nova posição, né? Então, a marca de uma nova instituição que tem o propósito de fortalecer esses negócios de base tecnológica por meio de novas conexões, né? Criando plataforma de serviços que gere valor a todos os seus associados, né? Então, nessa análise que se faz, né, nessa visão de pensar num branding, de trazer uma nova grafia para o nome, de trazer uma modernização às suas cores e feições, mostra o quanto que hoje a Associação Capixaba de Tecnologia pretende ser hoje um ponto de apoio e um suporte para essas empresas, principalmente gerando um fórum onde os empresárias consigam ter condições de se reunir, trocar informações, crescer em todos os segmentos, né? Porque quando se pensa que eu sou hoje uma associação que mantém ainda, que continua com seus papéis de sindicato, isso não foi cancelado, né? O estatuto se mantém como tal, nós criamos um nome fantasia ao Sindinfo para que ele pudesse ampliar e trazer essa nova vertente, essa nova posição de cumprir a sua missão, né, que é aproximar essas empresas produtoras e usuários de tecnologia, as academias, as universidades, né, centros de tecnologia que são fundamentais para prover essa mão de obra qualificada, que sem isso nós não temos empresas, apoio às startups que surgem hoje no mercado capixaba, muito fortes, hoje com projeção nacional. Então, como que a gente pode impulsionar um ecossistema que as ampare, que traga também investidores para que elas possam emergir de uma forma sustentável, dar apoio às instituições de fomento e de inovação, com o propósito, então, de fortalecer esses negócios por meio de novas conexões, né? Então, quando eu me torno um hub, me torno um elo de ligação e promovo essas intersecções, nós estamos fortalecendo esse mercado local, trazendo essas condições de crescimento e principalmente de embasamento, né? Então, para isso, a gente está promovendo o desenvolvimento desse ecossistema inovador no Espírito Santo como um todo, com reflexos no Brasil, sim, porque quando nós temos hoje
um Estado bem posicionado frente à inovação e que traz bons exemplos, nós passamos a ser também referência para outras regiões do Brasil, principalmente para fortalecer essas empresas associadas e contribuir com esse crescimento econômico e social do Estado. Então, são mais empregos que são gerados, são mais universidades que são estimuladas a crescer para poder prover esse conhecimento e, principalmente, temos empresas mais sólidas, mais estabelecidas, contribuindo com seus impostos, que vai trazer um benefício social para essa localidade que nós estamos instalados. Então, com essa posição, nós acreditamos e temos certeza que a Action quer ir além, né? Não quer parar nisso daí, né? Ela, por ser uma plataforma de negócios hoje que promove essa conexão entre os diferentes atores nesse segmento e em todo o Brasil, ela se torna um hub referência, onde pode ser apoio para muitas outras situações e principalmente surgimento de novos negócios, né? Quando eu me torno esse hub, que eu promovo esses encontros, a sinergia e a geração de novos negócios, eu passo a ser também mais consultada, passo a ter pessoas muito mais interessadas para ampliar esse papel de promoção do desenvolvimento humano e uma visão de futuro, trazendo aí num patamar aí pretendido até 2025, promovendo, né, e ajudando o Estado do Espírito Santo a ser reconhecido como um dos estados mais inovadores em todo o Brasil e consequentemente, depois isso também sempre reverbera para a própria América Latina, né? Então, o Sindinfo não deixa de existir, como sindicato ele continua como tal, né? Mas trazemos essa versão modernizada ao associativismo tradicional, elencando hoje um portfólio muito mais abrangente, um público-alvo muito maior, continuando a representar o setor em todos os seus aspectos e ser sempre um apoio nesse desenvolvimento dessa área hoje tão relevante, tão importante para tudo aquilo que a gente imagina e pretende desenvolver, né? Então, nesse contexto, a gente observa esse novo design organizacional e ágil, né, que é onde a gente traz uma visão clara da liderança com propósito. Ele é hoje centrado no cliente, então nós focamos muito em resolver um problema das nossas pessoas e do nosso cliente hoje, cliente da Action, porque nossos associados são também os nossos clientes, trabalhamos em função deles, passamos a ter um novo papel muito mais ágil, muito mais assertivo, trabalhamos com autonomia e um alinhamento entre todos os nossos associados e, principalmente, passamos a trabalhar com decisões baseadas em dados, em analytics, para que isso seja muito mais assertivo e efetivo, né? Porque a gente sabe que as organizações inovadoras hoje estimulam essa visão de propósito e compartilhados para apoiar as pessoas, né, estarem envolvidas emocionalmente nessa questão. Elas também nos ajudam a promover uma cultura institucional que coloca as pessoas no centro, criando um valor representativo para aquilo que a gente tem promovido e tem procurado fazer. Passamos a ter decisões e ciclos de aprendizagem muito mais ágeis, muito mais rápidos, muito mais efetivos, porque os ambientes estão mais complexos e por isso precisamos tomar decisões em tempo real para poder resolver essas questões. O nosso modelo de gestão passa a ser focado em pessoas, dinâmico o suficiente para promover esse autoengajamento. Então, quando a gente traz e transporta isso de uma visão mais tradicional para uma associação mais representativa, nós teremos muito mais engajamento dos nossos associados, com uma participação muito mais efetiva. E, por fim, pretendemos ter equipes capacitadas, multifuncionais e autogerenciáveis, com total autonomia, para poder identificar as próximas soluções e fazer entregas excepcionais enquanto um agrupamento de empresas que representam o setor de tecnologia hoje dentro do Espírito Santo, né? Então, com isso, nós podemos entender que esse uso da tecnologia cada vez é mais premente, nós vamos precisar entender muito da tecnologia para poder entender mais de pessoas, né? Tecnologia hoje nós sabemos que é um processo padrão, mas que cada vez mais vamos precisar investir em pessoas, né? Então, pessoas entendem de pessoas, né? E inovar requer olhar para fora
dessa entidade, dessa organização, perceber as dores dos seus associados e dos seus usuários e resolver os seus problemas. Então, quanto mais assertivo nós formos, maior a nossa probabilidade de inovar. Então, esse queremos compartilhar com vocês, nessa fala rápida aqui, o que foi a nossa experiência dentro da Action, dentro desse processo colaborativo de inovação, de envolvimento com todo o seu contingente dentro do Espírito Santo, promovendo uma representatividade mais assertiva, mais atual e próxima daquilo que nós estamos sendo exigidos hoje, nesse século XXI. Então, com isso, eu deixo meu agradecimento à oportunidade que tive de poder contribuir com a minha experiência nesse processo e desejo vida longa à Action e às outras entidades que venham se inspirar nesse modelo que nós apresentamos aqui. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emílio Augusto Barbosa e sou presidente da Action, Associação Capixaba de Tecnologia. Hoje eu estou vindo aqui para conversar com vocês sobre essa entidade que, na verdade, é uma entidade representativa do setor de tecnologia, que nasceu em janeiro de 91 como Sinfis, uma entidade focada a buscar ações estratégicas para desenvolver o setor de tecnologia, que naquele momento ainda era muito incipiente no nosso estado, com poucas empresas, ainda poucos serviços a serem prestados para o setor público, poucas empresas demandantes, só grandes empresas demandavam tecnologia naquele momento, e também buscava reorganizar os interesses e buscar formas de organizar as demandas para as empresas de tecnologia que precisavam se desenvolver de maneira mais consistente, inclusive concorrendo com empresas de outros estados que vinham buscar também oportunidades de negócio aqui no nosso estado. Esse trabalho se desenvolveu durante muitos anos e focava num setor que era muito baseado em empresas de fábrica de software, que prestavam serviços para o setor público principalmente e para as grandes indústrias capixabas. Eram empresas que não tinham soluções próprias para oferecerem para outros segmentos. E isso fazia com que as grandes empresas, ao chegarem em nosso estado para concorrer pelos nossos serviços, conseguiam buscar, às vezes, uma competitividade que a gente não tinha. Esse foi um movimento que a gente precisava reorganizar, né? E a partir da década dos anos 2000, a gente percebeu que as empresas começaram a movimentar suas estratégias em direção a desenvolver produtos próprios, soluções de tecnologia para os diversos segmentos. E hoje nós temos um setor muito forte nesse sentido. Temos empresas que fornecem produtos e soluções para todos os segmentos da indústria, comércio, serviço. E isso é muito importante destacar, porque mostra que é um setor forte, um setor que tem uma clientela importante dentro do nosso estado e também fora do estado. Nós temos empresas que prestam serviço para diversos clientes em nível nacional e até internacional. Então, conhecer essa trajetória do nosso setor mostra claramente como também a nossa entidade se desenvolveu, de uma entidade que focava a atuação de poucas empresas, prestadores de serviço, para uma entidade já nesse século que tinha como público, que tinha como organização empresas que desenvolviam soluções, que desenvolviam tecnologias, que inclusive inovavam na forma de prestar serviço. Já em 2008, o Sinfis, que era o primeiro nome do sindicato, muda para Sindinfo e começa a se organizar também em direção a novas estratégias voltadas a empresas e inovações dessas empresas, fazendo com que as empresas pudessem sempre buscar novas soluções, novas formas de prestar serviço, entendendo algumas particularidades do mercado, buscando novos segmentos de atuação e também buscando formas de evoluir como prestadora de serviço para os segmentos existentes. Então, o Sindinfo, como entidade representativa das empresas de tecnologia, buscou organizar os diversos parceiros
existentes na sociedade e também no setor público que poderiam ajudar essas empresas, nossas empresas, a se organizarem nesse processo de inovação, no processo de desenvolvimento de novos produtos, tanto com capacitação, com fonte de recurso, com apoio, investimento, com organização dos processos de inovação, com ideias, promovendo agendas de negócio, missões, eventos estratégicos. Isso tudo foi organizado através de parcerias com o Sebrae, com a Findes, com a FAPES, a Fundação de Apoio à Pesquisa, e a gente percebe hoje, nós temos um setor que consegue obter vários resultados importantes nesse processo de inovação. Várias empresas associadas ao Sindinfo são investidas, obtêm recursos para apoio à inovação, conseguem obter bons resultados nos editais de inovação, nos editais de subvenção, e esse é um resultado que a gente busca com frequência, porque a gente precisa efetivamente apoiar as empresas a transformar o Espírito Santo num estado inovador, num estado que gera oportunidades de crescimento para suas empresas, gerando emprego, gerando desenvolvimento econômico. Essa é uma missão que a gente sempre estabeleceu como muito importante para a nossa entidade. É importante destacar que a gente começou a perceber que ser só sindicato não era mais o que as empresas esperavam, ou que o setor esperava de uma entidade como a gente. A gente precisava também buscar outras formas de apoio a esse processo de crescimento do nosso setor. E já em 2018, nós começamos a discutir o que a gente começou a chamar de Repensando o Sindinfo, um processo duradouro, longo, trabalhoso, de reorganizar nossa forma de trabalho, de ampliar nosso foco de atuação. O Repensando o Sindinfo foi um projeto que demorou quase 2 anos e que dali nasceu a Action, a Associação Capixaba de Tecnologia, uma nova proposta de atuação, uma ampliação do seu foco de trabalho, colocando o sindicato, colocando a entidade representativa como um dos seus serviços, como um dos focos de atuação, mas não o único. A gente percebeu que ser só sindicato não podia mais ser o nosso único trabalho. A gente precisava olhar para o setor de tecnologia como um todo, não só as empresas que produzem tecnologia, mas todas as empresas que de alguma forma precisam da tecnologia para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Nós temos várias empresas no Espírito Santo que usa a tecnologia como base do seu negócio, como base do seu modelo de negócio. E a gente precisava também olhar para as demandas e para as necessidades dessas empresas, e que muitas vezes são as mesmas das empresas que desenvolvem tecnologia. Daí, desse sentimento, dessa preocupação, dessa nova olhar para o setor de tecnologia, nasce a Action, uma entidade muito mais robusta, uma entidade muito mais antenada, conectada com um movimento de mudança do setor de tecnologia. Hoje nós temos ações e desenvolvemos ações que olham para todos os tipos de demanda do setor de tecnologia, formação de mão de obra, capacitação de gestores, olhar para a inovação, provocações de novas tecnologias, eventos de negócio que permitem a gente construir oportunidades de desenvolvimento de soluções em conjunto entre várias empresas, ou mesmo colocar no mesmo ambiente demandantes de tecnologia daqueles que desenvolvem tecnologia. Então todos esses pontos foram importantes e foram insumos para esse processo de transformação que o Sindinfo passou, né? A gente buscou identificar no mercado quais eram as necessidades do setor como um todo, e não só olhando para um único foco, que eram as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia precisavam ser beneficiadas, mas não só com o desenvolvimento de ações para elas, mas de ações que pudessem gerar oportunidade de negócio para todas as empresas, e principalmente gerar oportunidade de desenvolvimento econômico para o Estado como um todo. Essa foi a visão que nos motivou para o Repensando o Sindinfo. Um trabalho que contou com consultoria, um trabalho que contou com muita parceria, várias entidades envolvidas nesse processo, várias ações, várias reuniões, workshops de design thinking, e que resultou no final de 2019 nessa mudança em que a gente teve a mudança do nome, passamos a ser conhecida, né, e nos apresentar como a Action, a Associação Capixaba de Tecnologia, uma nova marca, uma marca que demonstra uma jovialidade na nossa forma de apresentação, uma marca que traz senso de pertencimento, uma marca que também apresenta
uma forte conexão com um novo mundo, com um novo mercado e principalmente uma nova forma de atuação, a ampliação da nossa forma de atuação. Essa era a grande transformação que a gente buscava. Não só uma mudança de nome, uma mudança de marca, mas principalmente uma apresentação mais forte para o mercado. O mercado precisava perceber que tem uma associação que a representa em todas as suas necessidades, não só olhando para uma entidade representativa, buscando negociações com o sindicato laboral ou questões jurídicas de empresa de tecnologia, mas muito mais do que isso, buscando negócios, buscando conexões para viabilizar negócios. Essa era a grande objetivo que a gente buscava, e a gente alcançou isso com essa transformação que aconteceu em novembro de 2019, numa ação articulada, com mudança de marca em redes sociais, com divulgação em várias mídias e principalmente com um vídeo que trouxe toda a representatividade dessa transformação. Eu convido vocês a verem nosso vídeo aqui na sequência, que mostra exatamente o que aconteceu nesse processo de transformação. Os desafios da evolução dos mercados e a tecnologia sempre acompanharam a humanidade. O mundo em que vivemos passa por grandes transformações e, para se manter no mercado, é preciso evoluir constantemente. Hoje, os reflexos da quarta evolução industrial no Espírito Santo é uma realidade. A tecnologia está presente em todos os segmentos. É hora de fortalecer as empresas de base tecnológica e promover novos negócios digitais. Superar as fronteiras do Estado para se conectar ao mundo é uma necessidade. As adaptações, as mudanças têm que acontecer agora. Um novo olhar para o presente. Inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, Cyberfísicos, Machine to Machine e os novos processos e serviços impactam os diversos setores do mercado. O SindInfo rompe com velhos conceitos e promove grandes transformações rumo ao futuro. O pensar diferente, a busca por novos métodos levou o Sindicato das Empresas de Informática no Espírito Santo a uma reconstrução. É preciso se reinventar, e a palavra que move o novo conceito é inovação. Um novo conceito que conecta as empresas ao novo cenário. O SindInfo apresenta a sua nova identidade, sua nova proposta de atuação. Action, Associação Capixaba de Tecnologia. A conexão inovadora que leva as empresas de base tecnológica ao novo mundo. A marca de uma nova instituição que tem o propósito de fortalecer negócios de base tecnológica por meio de conexões. A missão de aproximar empresas produtoras e usuárias de tecnologia, academias, startups, instituições de fomento à inovação. O mundo está em constante mudança. As pessoas mudam, a tecnologia muda e o SindInfo acaba de mudar. Um movimento constante da inovação, um novo olhar para as mudanças e os caminhos para o futuro. Action, porque somos todos tecnologia. E aí, pessoal, gostaram do vídeo?
Como vocês puderam ver, o vídeo ele resulta de um processo de entendimento de como deveria ser a nova atuação e a nova forma de apresentação da nossa entidade. Mas é importante destacar que o trabalho do Repensando Sindinfo não resultou só na mudança de apresentação. Nós também trouxemos esse trabalho uma série de ações e que deveriam ser realizadas já olhando para esse novo público, para essa nova forma de atuação organizada através do Repensando Sindinfo. Então a Action precisava entrar em 2020 com um conjunto de ações que já olhava para essa nova estratégia de atuação. Então nós tínhamos uma série de ações planejadas para o decorrer de todo o ano, pensando em eventos, em ações de capacitação, em eventos de negócio, em apresentação e busca de novos públicos. Só que aí veio a pandemia, né? A pandemia chega no início do ano, já ali em março, já impactando todo esse planejamento. A gente começou a perceber que aquelas ações inicialmente planejadas não faziam tanto sentido para aquele novo contexto. E a gente precisava agir rápido, a gente precisava olhar para as novas necessidades que surgiam com a pandemia. Quais eram os impactos que as nossas empresas iriam sofrer, qual era o impacto que o setor de tecnologia iria sofrer, como o setor de tecnologia poderia responder a esse momento de crise na pandemia. Então, um dos pontos que a gente percebeu de atuação inicial foi a questão das relações comerciais entre consumidores de tecnologia e empresas de tecnologia. A gente precisava fortalecer esses laços, a gente precisava mostrar que as relações que foram construídas com os anos não poderiam sofrer impacto muito relevante com a pandemia. A gente precisava mostrar que a parceria entre uma empresa de tecnologia e seu cliente, ela também seria importante para que essa empresa saísse da crise, para que essa empresa nascesse de uma nova forma no pós-pandemia. Então nós lançamos uma campanha chamada Solidariedade Empresarial, que olhava para essa questão, buscava demonstrar a importância e sensibilizar as empresas para não romper os elos, essas conexões que muitas vezes levaram anos para serem desenvolvidas, né? Uma parceria de negócio, muitas vezes ela se estabelece com anos de relacionamento, e era importante a gente mostrar que essa relação não podia ser rompida, porque se já estava difícil na pandemia com os parceiros, seria mais difícil sair da pandemia sem esses parceiros. Esse foi um movimento que surtiu um efeito muito importante, a gente recebeu muitos feedbacks importantes da nossa sensibilidade em atuar nesse momento. Um outro ponto importante durante a pandemia foi buscar entender pontualmente, especificamente, qual eram as dores, quais eram os sofrimentos, quais eram os problemas que os empresários de tecnologia estavam tendo naquele momento e qual era a sensação e quais eram as perspectivas para o futuro, pensando na pandemia impactando seus negócios. Nós, em parceria com Ideias, nós fizemos uma pesquisa junto aos associados, junto às empresas de tecnologia, uma pesquisa que conseguiu uma grande participação, com muitas empresas participando, e que dali foi possível entender o que estava acontecendo com as empresas de tecnologia. Então a pesquisa demonstrou para a gente que os empresários estavam muito conscientes do que precisavam fazer, né? Buscando de forma equilibrada usar os benefícios que o governo estava lançando, os programas do governo para flexibilização de jornada, para apoio a pagamento de salários e outras formas de sustentação dos principais problemas que a pandemia trouxe. E a mudança na forma de trabalhar, né? As empresas buscaram, além de flexibilizar a jornada, também colocar os seus profissionais em home office, o que também trazia uma série de dificuldades nessa forma de gerenciar. Era uma novidade atrás da outra, eram muitas questões que surgiam. Eram clientes pedindo rescisões de contrato ou renegociação de contrato, era funcionário em nova forma de trabalho, era identificar formas de buscar os apoios do governo para organizar ou reorganizar a sua empresa. Então a Action, a partir da pesquisa que trouxe informação confiável, informação segura, de forma muito ampla, a gente começou a pautar quais eram as ações que a gente precisava de forma pontual e específica trabalhar. O povo capixaba sabe que o trabalho é a força capaz de reconstruir uma nação. É por esse motivo que continua lutando, acreditando no amanhã. Mesmo nas dificuldades, na distância necessária, neste momento,
A solidariedade tem sido uma grande aliada dessa gente. Em todas as empresas, em todos os segmentos da cadeia de negócios, existem pessoas que acreditam que é possível vencer a crise. O capixaba sabe da sua capacidade de superação e cria novos caminhos. Para isso, é preciso que todos façam sua parte, porque estamos todos interligados. Preservar os elos dessa corrente é um dever de todos, um esforço que vale a pena. Acredite, vamos superar esse desafio. Em breve, estaremos juntos na construção do futuro dos novos dias. Solidariedade Empresarial. Uma campanha Action. Porque somos todos tecnologia. A pesquisa então demonstrou que nós tínhamos um setor forte, um setor que ciente da sua importância para as outras empresas, ciente da sua importância para essa transformação que a pandemia estava trazendo. E aí era importante também a gente pensar no pós-pandemia. Era importante a gente entender como o setor de tecnologia poderia contribuir com o pós-pandemia. A pesquisa mostrava que a gente tinha essa força, que as empresas não iriam serem abaladas pela pandemia de forma a não poderem ajudar o pós-pandemia, né? A gente percebia empresários muito conscientes e equilibrados nas suas ações. Uma outra ação então que a gente buscou desenvolver foi o projeto Transformação Digital. O projeto Transformação Digital tem o objetivo de apresentar para todos os segmentos da economia capixaba que o setor de tecnologia do Espírito Santo produz tecnologias de ponta, produz soluções de tecnologia que podem ser usadas por qualquer tipo de empresa. Hoje nós temos soluções para qualquer segmento, que são consumidas por empresas nacionais e internacionais. Por que não elas não poderiam ser consumidas também pelas empresas locais? Nós vemos hoje segmentos da economia capixaba que ainda não conseguiram perceber a importância de usar tecnologia em seus processos de venda, em seus processos de distribuição e até mesmo nos seus processos de fabricação e gestão. Então, a importância de mostrar para as empresas capixabas que no Espírito Santo nós temos soluções robustas, soluções confiáveis, soluções já bem maduras para serem usadas por qualquer empresa. O projeto Transformação Digital tem esse objetivo de criar um grande catálogo de produtos e soluções tecnológicas. Esse grande catálogo vai ser apresentado em várias oportunidades, em várias mídias, de várias formas às empresas capixabas em seus diversos segmentos. Esse é o objetivo do projeto Transformação Digital, que conta com um apoio muito forte da FINDES, através da sua presidente, a Cristine Sabonini, que tem levado essa mensagem a todas as empresas, que é importante buscar soluções tecnológicas para superar a crise. Não há como você pensar um pós-crise trabalhando do mesmo jeito que você trabalhava antes. Você oferecer os seus produtos e serviços da mesma forma antes da crise e pós da crise vai demonstrar claramente que você não entendeu o que aconteceu, né? Então é importante a gente entender como levar a proposta de solução para essas empresas. Esse é o objetivo do projeto Transformação Digital. Apresentar para as empresas soluções de tecnologia robustas e que também possam ajudar qualquer tipo de empresa a diminuir seus custos, a aumentar sua eficiência, a melhorar seus processos de venda, seus processos de gestão e distribuição e principalmente alcançar novos públicos, né? Muitas vezes você, com processos tradicionais de gestão, produção e venda, você não consegue ter uma amplitude do seu público, e com a transformação digital e com soluções de negócio, soluções de tecnologia que podem levar o seu produto a qualquer tipo de cliente, a clientes inclusive que não estão fisicamente próximos a você. Nós percebemos durante a pandemia que as empresas que conseguiram mais fortemente sair dela e superar esse momento foram aquelas que estavam fortemente baseadas em tecnologia, que tinham o seu modelo de negócio baseado em tecnologia. Então é isso que a gente quer demonstrar para as empresas capixabas, que elas precisam consumir tecnologia em seus processos de negócio e consumir tecnologia capixaba, porque nós temos tecnologia capixaba para oferecer. Nós temos então esse projeto que está em andamento, é um projeto que vai levar
um catálogo para todas as empresas capixabas e a gente pretende ter esse catálogo de forma permanente, então ele vai ser vivo. Toda vez que uma nova solução for criada por uma empresa capixaba, ele vai ser atualizado e vai ser uma oportunidade para qualquer empresa usar esse catálogo como fonte de informação para consumir, para contratar serviços de tecnologia. Esse é um dos grandes objetivos nossos para esse pós-pandemia, é mostrar para as empresas que nós temos soluções robustas e confiáveis que podem ser usadas em qualquer segmento de negócio. O projeto de transformação digital é um bom exemplo de como a Action está atuando, um olhar não só específico para empresas que produzem tecnologia, mas olhando também para todo o setor, olhando a conexão entre empresas que produzem tecnologias, que consomem tecnologia. Com esse mesmo olhar, trazido a partir do projeto Repensando Sindinfo e ampliando a nossa forma de atuação, várias outras ações estão sendo desenvolvidas. A LGPD, uma capacitação em parceria com o IEL, que visa preparar e organizar as empresas de qualquer segmento à Lei Geral de Proteção de Dados. Temos também desenvolvido parcerias com universidades, com institutos federais e com o Senai para a formação de mão de obra. Esse é um grande gargalo do nosso setor hoje, a formação de mão de obra, ter profissionais qualificados e em quantidade para atender nossas empresas. E quando eu falo nossas empresas, mais uma vez, eu não estou falando só das empresas que produzem tecnologia, mas também aquelas que consomem tecnologia e também precisam de mão de obra. É importante a gente também olhar para a capacitação dos gestores e temos várias ações em parceria com o Sebrae e com o IEL nesse sentido. Temos parcerias com a FAPES em vários editais que apoiam inovação, que também não precisam ser consumidos, não devem ser consumidos só pelas empresas que produzem tecnologia, mas para todas aquelas que têm tecnologia como base do seu negócio. Isso demonstra claramente, pessoal, que a Action hoje é uma entidade muito mais ampla em sua atuação. A gente está aqui com um olhar para todas as empresas que têm base tecnológica. Esse foi inclusive o nosso slogan, né? Nós criamos um slogan a partir do Repensando Sindinfo, a partir da criação da Action, que é: somos todos tecnologia. Não só empresas que produzem tecnologia são empresas de tecnologia. Qualquer empresa que tem como sustentação do seu negócio tecnologia é uma empresa de tecnologia. E para elas o nosso olhar agora, né? Então a gente faz um convite para que toda empresa que consiga se ver representada pela Action, que consiga ver as suas necessidades e demandas sendo atendidas pela Action, que nos procurem, venham buscar formas de apoio através dessa associação. Uma associação hoje moderna, uma associação robusta, consistente em seu propósito de atuação e que consegue gerar serviços e valor para qualquer tipo de empresa que tenha tecnologia como base da sua atuação. É importante você ter na Action uma parceira para os seus negócios e a gente consiga de uma forma muito clara demonstrar para você, gestor de tecnologia, gestor de uma empresa que usa tecnologia, como a gente pode te ajudar na obtenção de crescimento e sucesso para a sua empresa. A oportunidade de falar para vocês nesse evento é uma oportunidade muito importante para a gente, porque exatamente a gente está falando com um público que é o nosso novo foco de atuação, né? Como eu falei durante minha fala aqui na palestra, o Repensando Sindinfo ampliou na sua atuação e aqui a gente está falando basicamente para empresas que também consomem tecnologia. Então eu gostaria de agradecer o convite de falar nesse evento, da gente apresentar a Action a esse público, de apresentar a nossa proposta de atuação e reforçar o convite para que vocês venham buscar informações e conhecer melhor a nossa proposta de atuação. Eu fico com essa mensagem final e reforçando: qualquer empresa que de alguma forma sustenta o seu negócio em tecnologia é uma empresa de tecnologia. Fique claro para vocês que a Action entende claramente que somos todos tecnologia.